Perguntar não ofende. Ninguém tem a verdade absoluta, mas cada um tem uma perspectiva de cada fato, para saber o que de fato aconteceu. Aqui nós não queremos definir o que é verdade, mas não abrimos mão do direito de perguntar. Afinal, perguntar não ofende. Perguntar não ofende. Estamos aqui mais uma vez, dia 19 de março de 2026. Às voltas com um conflito que está causando um terremoto, né, mundial. Está causando um movimento tectônico das estruturas econômicas, políticas e sociais do mundo, né? Acho que aqui em Berlim a gente ainda não sente isso, mas pelo que as notícias têm nos trazido, pelo menos tem provocado bastante preocupação e a gente já sente alguns reflexos desse conflito, né? A pergunta que eu tenho hoje é: caminhamos para uma terceira guerra mundial? Teremos uma troca de bombardeios a nível nuclear? Minha opinião? Não. Eu não acredito nisso. Não? Não. Não temos uma guerra mundial Mundial, caminho? não. Não? Tem um conflito em uma determinada região. Uma guerra mundial, não. Há muito a se perder com isso. Sim. E ninguém tem interesse nisso. Você falou que a gente está vivendo uma situação no mundo hoje fora do comum, mas você sente isso a partir do momento que você começa a ler notícia. Se você não lê notícia, você não sente isso. Você sente isso. Se você tem um carro e vai abastecer, você vai pagar 30 centavos a mais por litro, aqui no caso, em média, dependendo do tipo de combustível que você vai colocar. 30, 40 centavos a mais por litro, mais caro do que você vai abastecer. Tem reflexos de um custo um pouco maior? Sim. Mas agora, se você não fica assistindo jornais, notícias, que ficam o tempo todo te bombardeando com aquela informação, você não sente isso. Bom, mas a gente está falando de uma região que, por onde passa 20%, por exemplo, do gás, ou até mais de 20% do petróleo mundial para abastecer determinadas regiões, talvez ali... Isso significa que 80% vem de outros lugares. 80% é um número muito maior que 20%. Ainda assim, a gente sabe que a indústria do petróleo funciona na base da produção, da oferta e da demanda. Se 20% some do mercado, o impacto é muito grande, sem falar que... A indústria do petróleo é mais baseada na especulação, porque o produto continua lá. Os 80% vem de outros lugares. Ótima colocação, mas contando que é uma guerra, significa que a produção que hoje está saindo do mercado, especialmente quando uma refinaria é bombardeada, como a gente tem assistido tanto as refinarias no Irã sendo bombardeadas, quanto as refinarias em todo o Oriente Médio sendo atacadas em retaliação, significa que vai levar um tempo até essa produção voltar ao mercado. Isso tende a causar um efeito retardado de médio e longo prazo que nós ainda não temos ainda como calcular. Não, isso não. Porém, eu vejo como sendo algo desejado. Desejado no sentido assim, é um jogo de xadrez no qual eles sabem exatamente que isso vai acontecer, por isso que é desejado, na minha opinião. Os analistas que eu tenho escutado, uma das vertentes diz que isso foi um tiro pela culatra dado pelo governo norte-americano, pelo Trump, no caso. Uma das explicações para ele ter tomado essa decisão que vai contra os interesses da população dele, ele está querendo esconder o envolvimento dele no caso Epstein, né? Eu não acredito que isso seria evitar que isso acontecesse. Que ele seja envolvido no Exato. caso. Não evitaria a imagem dele ser colocada ali. Pelo contrário, se ele já está fazendo algo que, teoricamente, não tem a aprovação da população dele, e ainda tem mais um motivo para prejudicar a imagem dele. Eu não acredito que seja esse o motivo. Até porque também a decisão não é dele. Ele é só o primeiro boneco ali o primeiro boneco, o ventríloco não, a marionete.
Não. Existe uma superestrutura acima dos governos que parece comandar decisões como essa, porque nós estamos numa escalada de decisões que contradizem o interesse das populações. Isso desde a pandemia ficou muito claro para quem... Não, isso já acontece há muito tempo antes. Mas Aliás, sempre aconteceu. Mas a pandemia, ela foi assim, digamos assim, o evento que escancarou essa nova realidade, vamos dizer assim, que as decisões são tomadas sem contar realmente com o interesse das pessoas. Esse livro aqui conta muito bem essa história. Esse livro aqui é um livro que foi escrito primeiro na França, depois foi traduzido para outros países, agora chegou no Brasil. Esse livro conta com detalhes, eu chequei ele antes de traduzir ele, os fatos que ele narra, e ele conta que existe uma superestrutura que foi planejando esse sistema que nós estamos vivendo hoje. Onde a guerra, não só a guerra, há outras políticas que conduzem a essa nova realidade, esse novo mundo, né, que está sendo apresentado para nós. Isso é chamado no meio jornalístico como uma teoria da conspiração. Só que a conspiração virou realidade. Isso, para mim, como jornalista, ficou muito claro durante a pandemia. Mas não só essa guerra também é uma coisa não explicada. Eu ouvi o depoimento de um consultor do governo americano, um cara consagrado, chama Robert Pape. Ele já foi consultor do Obama, do lado dos democratas, e foi também do Partido Democrata, e também foi consultor do Ron Paul, do lado do Partido Republicano. E ele diz o seguinte, né, que estamos perdendo o controle da situação. Ele falou assim, parece que foi uma medida tomada sem muito planejamento, eles não contavam que o Irã fosse tão forte, e que agora a melhor saída seria recuar e voltar à mesa de negociação. Eu não acredito jamais que uma jogada dessa foi uma jogada tomada sem... Saber das consequências. Não. É estranho também. Sim, é tudo muito bem pensado. Você tem um know-how de informação, de estrutura, de pesquisa, muito além, que eles chamam até de inteligência, né? Que não é à toa que tem esse nome, para fazer um estudo antes daquilo ser feito. É muito avançado, é um conhecimento muito alto, muito grande. Até porque já teve vários erros no passado, e todos esses erros são corrigidos, para não cometer mesmos erros novamente. Eu não acredito que seja dessa forma. Seja um acidente, né? Não. De ter achado que os iranianos não têm. O que acontece é calculado para acontecer dessa forma. Com pequena... Lógico que tem uma variação, não é um calculado 100% de exatidão. Porém, a variação é pequena, de erro, de proporções de para mais ou para menos. Mas se existe, por exemplo, uma coisa bem calculada nisso, parece que estão nos encaminhando, ou pelo menos nos mantendo numa condição de medo, de apreensão. Esse é o ponto, por isso eu comentei anteriormente com relação a notícias. Se você fica o tempo todo assistindo, olhando, lendo, você fica com essa tensão. Essa é a intenção, no fundo, é manter as pessoas tensas, com medo. Esse medo que gera o efeito manada de controle. Quando você toma uma decisão, as pessoas seguem aquilo decorrente desse constante bombardeio de notícias, deixando você nesse estado tenso, de medo. Fica fácil de você ser colocado para a direção direita ou para a esquerda, ou para frente ou para trás, né? No caso. De ser controlado. Exato. Mas contando que a gente passou por uma pandemia, que foi um caso extremo, não seria possível agora estar pensando que eles vão levar esse conflito ao extremo para nos colocar numa posição de vamos para qualquer lado, só nos diga para onde a gente vai sobreviver? Define o que é extremo para você. Não, extremo seria, por exemplo, um ataque nuclear tático, que o Israel mesmo já falou que poderia. Não, poderia, lógico que ele sempre está falando que poderia. Todo mundo que tem fala que poderia. É sempre nessa conjugação do verbo, poderia. Mas eu não vou fazer, porque tem um risco que se eu fizer, alguém pode fazer contra mim. Exato. Então, não há vantagem nisso. E se eu fizer contra mim, eu vou ter que refazer contra essa outra pessoa. Mas contando que as decisões dos governos hoje não estão mais assim, levando em consideração o interesse das populações. Eles tomaram uma decisão, assim, esse grupo que comanda por cima dos governos, tomou uma decisão para causar um estrago total e nos colocar numa nova posição. Agora é um novo governo, uma nova era. E tudo bem, mas essa posição, na minha posição de uma guerra, nessa proporção, não há vantagem nenhuma, porque eles gostam de ter uma vida boa. Gostam de passear com seus iates de 700, 800 milhões de dólares. Como é que você vai passear num cenário de guerra com seu iate de 800 milhões? Não, primeiro que, no caso do... Você não tem vantagem nenhuma na situação num pós-apocalíptico,
de nuclear, você viver numa bunca. Não precisa necessariamente ser um apocalipse nuclear, só um susto de uma bomba tática que Mas o problema é que um puxa o outro, já começa uma reação. Pode sair do controle. Você tem uma reação em cadeia. É. E isso é calculado e não é desejado. Exato. Por quem comanda, né? Exatamente, porque quem comanda também quer que gosta de viver, gosta de aproveitar as coisas boas, não quer perder essa liberdade. Sim. Mas essas pessoas teriam o seu bunker para se esconder por um tempo. E você acha que vantagem que você tem sendo um trilionário embaixo de um bunker? É verdade. Né? Você prefere estar em cima, aproveitando as coisas da vida, né? E não embaixo. Você vai sobreviver. Na situação de emergência, é vantagem ter. Mas se você que dita as regras, você tem condições e você não faz, porque você sabe que você pode ser prejudicado. Então, aquilo como eu disse do início, relacionar a notícias. Você lê demais aquilo, você não tem um filtro, você fica nessa tensão, nesse medo. Mas parece que essa guerra, quais são as razões dessa guerra? Porque parece que essa guerra com o Irã foi uma coisa absurdamente assim. Ela carece de uma lógica. Ela carece porque o que eles explicaram. Cara, tipo assim, essa lógica carece pra gente. Não, Nós somos. Essa lógica que nos é apresentada. Esses argumentos, essas desculpas já nos foram apresentadas. E em outros lugares, por exemplo, no Afeganistão, vamos pegar o Bin Laden, ou pelos direitos das mulheres. No Iraque, tem armas de destruição em massa. Mesma coisa com o Irã. No fim, era tudo mentira. E fizeram um estrago, causaram uma desestabilização de toda a região que hoje está afetando o mundo inteiro. Aqui nós Mas hoje, essas regiões estão melhores ou piores? Muito piores. Muito, tanto que hoje a onda de refugiados que nós temos hoje na Europa decorre desses eventos, que foi o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, a Síria. Hoje tu tem uma inundação de refugiados, ou como na Ucrânia, não precisa também ficar só na área dos americanos, os russos fizeram a mesma coisa. Por isso que é difícil de tu tomar posição, parece que vai, independente do lado, se é direita, esquerda, a Rússia, os Estados Unidos, Israel ou Irã, tudo empurra numa mesma direção de uma desestabilização, de um caos mais ou menos, que não é de interesse de ninguém, mas a gente está sendo conduzido a esse. Sim, agora não é do nosso interesse, não é do interesse da maioria, da população, mas é do interesse de uma minoria. E de essa quem minoria manda? De quem manda. E quem é que manda? Né? A pergunta de $1 milhão, né? Ou de $1 bilhão. Ou de $1 bilhão, que o dinheiro já tem que ser convertido. A pergunta de $1 bilhão, né? Não sabemos. E já comentei com você, nunca iremos saber. Não, realmente, ali o Estreito de Hormuz, ele tem são muitos interesses ali, não é só o petróleo nem o gás, né? Porque do gás saem os fertilizantes também, que são usados usado na produção do fertilizante, que é uma coisa que é usada para plantação, para produzir alimento, em todo mundo, não é uma coisa trivial. O Tucker Carlson, que é um crítico, digamos assim, um cara da mídia, que era da Fox, e hoje ele tem o canal dele, é o cara mais conhecido nos Estados Unidos, que agora, inclusive, está ameaçado de prisão pelas suas posições críticas a Israel. Né? Estados Unidos não é brincadeira isso aí, fazer uma crítica a Israel nos Estados Unidos é complicado. Ele diz que essa região, que os interesses que estão ali são inegociáveis para o mundo inteiro. Não é uma coisa que, depois que o Trump está fazendo, nós já ganhamos, nós temos aqui, tem problema, se faltar o petróleo lá, nós vamos pegar da Venezuela. Não, isso não é assim, porque envolve muitos interesses. E isso indica que pode ser tudo um teatro. Mas onde é que vai desembocar esse teatro? Não sabemos e não iremos saber. Não, nós vamos experimentar isso. Isso é verdade. Nós não temos como prever, mas certamente seremos afetados pelos efeitos dessas decisões. Né? A gente não tem como fugir dessa realidade de que estamos dependentes de um sistema que é todo interligado, ele é global e que está sendo destroçado de certa forma, né? Porque hoje já não tem mais a lei internacional, né? Quando a Rússia, aqui na Alemanha, por exemplo, quando a Rússia bombardeia a Ucrânia, é um crime de guerra. Agora, quando os Estados Unidos bombardeiam uma escola no Irã, aí ninguém fala no assunto. Tem uns que falam crime de guerra, mas a mídia convencional, a grande mídia que a gente fala, né, dos grandes veículos, ela praticamente silencia. Quando ela fala de uma forma assim, foi um erro. Né?
Não foi quando que alguns analistas militares apontam que não foi bem um erro. Sim. Eles tinham uma intenção de fazer isso. Aí uns dizem que foi os israelenses que deram a informação de que lá ficava do lado de uma base naval iraniana, mas aí fica uma discussão que ninguém vai saber mesmo. Porque esse é o ponto. Você tem uma complexidade muito grande, porque as informações que vêm mostrando que algo foi feito, igual acontecia agora na região da Palestina, as fontes jornalísticas de Gaza, as fontes de informação vinham do Hamas. E o Hamas não é um órgão, o órgão a organização de imprensa, não, como é o nome disso? Da parte que é... A liberdade de imprensa? Não, que é do órgão do governo, que é a... Assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa do Hamas diz que aconteceu isso, e as fotos são do... Mas aí tem que entender... Eu compreendo que esse é um dos argumentos que existem do lado israelense. Mas esse argumento é um argumento que faz sentido. Não, sim, mas... Porque nós não estivemos lá para ver pessoalmente. Exato, mas basta questionar por que eles não abriram para o resto da imprensa. Eles mataram outros jornalistas, não só durante o conflito, como que não eram do Hamas, agora mas o ponto principal não é esse, estou falando agora direcionado ao caso do Irã. Você pode estar vivenciando a mesma coisa. Sim. Né? As informações vêm da imprensa estatal, que desde 79 é uma imprensa completamente... Então, é uma coisa distorcida. Todos os lados... Foi dessa forma realmente ou não foi? Todos os lados distorcem. Exato. Não, essa questão da escola não foi... Os próprios americanos admitiram que houve esse bombardeio, que morreram as crianças, mesmo, as meninas, né, velho? Sim. Meninas. Mas... Fica aquela discussão, foi um erro da inteligência artificial, não foi um erro da inteligência artificial... Sabe? Porque a gente não tem como saber quem está lá no campo de batalha provavelmente vai falar com determinado interesse. Não há uma transparência, a transparência ela não é desejada, tanto que há um bloqueio de informações em toda a região hoje. Perguntar não ofende, a gente estava nos argumentos para que levaram a essa guerra, né? E é engraçado que os americanos usam alguns argumentos que já foram, como digo, negados, já foram refutados. Né? Por quem? Pelo senso comum, vamos dizer assim. Né? Perguntar não ofende, isso é importante exatamente, saber. mas qual o senso comum? Vou te dizer por exemplo, o negócio, o Irã tem armas nucleares, que é o mesmo argumento usado no Iraque. Sim. Né? Não, na verdade, nunca é colocado que o Irã tem. É colocado que eles fazem de tudo para desenvolver. Não. Escuta, e oficialmente, eles dizem que eles querem ter uma fonte de energia confiável. Eles querem uma fonte de energia confiável. Hoje eu estava vendo um documentário sobre isso aí. Mas que tipo de documentário? De quem? Um documentário feito pelos próprios americanos. Eles foram os caras que implantaram as primeiras usinas nucleares no Irã. Isso é uma informação que a gente esquece, né? A maioria das pessoas não tem tempo para ficar armazenando essas coisas. A gente é enganado, a gente é conduzido por um esquema. Então, em 1978 ou 77, eles começaram a implementar as primeiras usinas. Foi os americanos que colocaram, depois vieram os alemães, depois vieram os franceses, deram tecnologia para eles. Mas você tem essa revolta que foi em 79, dali já perderam o contato. Não, ali já a treta foi antes. Sim, mas depois de 79 não continuaram mais projeto nenhum com os americanos. Depois eles, claro, eles saíram fora e eles continuaram desenvolvendo a tecnologia, que é a tecnologia, em princípio, de produção de energia. Claro que é verossímil, é lógico de pensar que eles estavam trabalhando com a energia nuclear através das usinas para desenvolver a tecnologia que chegaria à bomba. Mas a gente não pode esquecer que o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, há mais de 30 anos fala que eles estão há 2 semanas, há 2 meses, há não sei quanto, eles têm que bombardear eles. Sim, desde a década de 90. Ou seja, de quem é maior a credibilidade? Porque até hoje, se o Irã tivesse uma bomba atômica, 30 anos, ele já estaria usando. Ou pelo menos já dizia, olha, se meter bomba na bomba, com certeza. Mas como eu disse, o ponto não é eles têm, o ponto é eles querem ter. Aí, então, até onde eu me informei é sempre colocado isso. Eles estão desenvolvendo. Mas aí voltamos... Nunca é dito eles têm. Consideramos que isso é verdade. E eles que faz sentido. Desenvolvendo. Faz sentido, que eles estariam agora, tem 60% do urânio enriquecido, faltaria 30% de enriquecimento para chegar a 90% e ter o urânio enriquecido a ponto de poder ser usado numa arma nuclear. Vamos dizer que estamos assim.
Voltamos ao Robert Papert, que diz o seguinte: a melhor forma de lidar com esse tipo de incerteza é volta para a mesa de negociação. Porque tem um monte de questões que não são conversadas nesse assunto. Uma delas é o seguinte: Israel tem arma nuclear, não declara, não aceita inspeção, não aceita nenhum tipo de controle internacional. Sob qual argumento? O argumento que eles são os americanos ali. O argumento é muito simples. Tá. Eles são os americanos. É o poder americano na ilha. Tá, é uma ilha americana. Vamos aceitar que esse argumento é válido. Sim. Mas isso está validando o direito dos iranianos também terem, para poder se defender dessa ameaça que agora se tornou concreta. Mas tem uma complexidade muito grande. Você imagina... Agora, você é a favor do posse de arma? Do porte? Posse, porte. Porte de arma. Você é a favor do porte de arma? Posse ou porte, tanto faz. Você é a favor do porte? Dependendo do contexto. Assim, por exemplo, você seria a favor que todo mundo tivesse o direito, sem ter nenhum tipo de análise sobre o seu perfil psicológico, de ter o porte de arma? Não, claro que não. É mais ou menos baseado nisso. Mas aí depende do contexto. Depende do contexto. Você tem uma complexidade. Uma coisa é você saber usar aquilo, outra coisa é você não saber usar. Mas tudo depende do contexto. Eu sei disso. Vou te dar um exemplo agora. Vamos voltar à questão agora que é similar. Exatamente. A analogia é similar. É que você fez a pergunta, por que eles não certo. podem ter? Por que os israelenses podem ter? Pois é, mas o contexto diz o seguinte: se eu estou sendo ameaçado, vamos dizer assim, se eu estou sendo ameaçado, se eu estou numa sociedade ou num contexto em que eu estou sendo ameaçado por alguém que tem arma, eu vou achar normal que eu tenho o direito de ter arma. Uhum. Não é? Ótima colocação dessa analogia. Então, nesse contexto, é nada mais natural de que o Irã possa ter. Ou teria assim, a legitimidade de ter. A melhor forma de evitar agora que a pergunta tenha... tem a maturidade psicológica para você, para fazer... Rapaz, olha, para ter a posse de uma arma dessa? Ótima colocação, porque até agora, quem não mostrou maturidade foram justamente os israelenses e os americanos. Por que eles têm que atacar os caras? Isso não vai resolver o problema, isso torna o problema mais grave. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não estou defendendo um ou sei, defendendo o outro. Ótimo, eu estou em cima do muro. Eu estou só colocando contra-argumento. Sim, e eu estou querendo... Eu não vejo uma vantagem nem de um lado nem do outro, mas eu tenho que entender os dois. Claro que não tem vantagem do lado do outro. É arma nuclear, bom, se um disparar, o outro vai levar também, daqui a pouco virou acabou. Entendeu? Por que eu vou insistir numa solução que não é uma solução especialmente para as pessoas? Isso pode ser para um governo, para uma elite, né, que está ganhando dinheiro com isso, que ganha dinheiro com o tráfico de armas, com o tráfico de drogas, com o tráfico de pessoas. Mas o ponto principal não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com poder. Poder, acho que até mais que isso. Não tem a ver nem com dinheiro nem com poder. O dinheiro, Geld spielt keine Rolle. O dinheiro não faz diferença. Isso é interessante. Agora tu tá contra-argumentando uma das crenças mais assim consagradas desses últimos tempos, que o dinheiro é o que está... follow the money. Sim, mas porém, nesse nível que você falou, que de quem está controlando, o dinheiro não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma, porque eles controlam esse poder. E eles querem ter o controle de alguma coisa. Então não tem diferença. Não é mais. Não, eu não sei o que é. O que tem por trás disso? Eu já posso te dizer que não tem a ver com dinheiro. Isso eu tenho certeza que não é. Agora, o que é realmente, eu não sei. Pode ser, no final das contas, um jogo, uma brincadeira entre poderosos. Chega a ser perverso, né? Não, e aí voltamos ao Epstein. Mas é realidade. Né? Esse é uma coisa perversa esse tipo de mentalidade. Mas mesmo assim, toda o que eu vejo no meu nível de compreensão, essa elite que está relacionada ao Epstein, eles não estão no nível mais alto. Eles estão ali, eu acho que em 4, 5 degraus para baixo, talvez até mais. Mas eles foram produzidos por uma elite ainda mais perversa. Sim, mas você não conhece, não vê, não sabe quem é. Exato, talvez vá morrer e nunca vai saber. Nunca saberemos quem são. É outro nível, entendeu? Mas é fundamental pelo menos tentar entender ou, tanto é que buscar respostas. Tanto é que esse nível é o nível que quer mais dinheiro. E essa pessoa que eu estou falando não faz diferença, eles não querem dinheiro, é outra coisa que eles querem. É o nosso nível, né? Não, estou falando do Epstein. Do nível... Esses são os que querem muito dinheiro. E os que estão acima deles não estão preocupados com isso. Eles não pensam, não sentem, não querem saber de dinheiro, é outra coisa que eles querem. O que é, eu não sei, mas eu sei que não é o dinheiro. Agora, tudo relacionado a esse nível, dessa camada de Epstein, relacionado a isso, está tudo relacionado a dinheiro, poder, perversão,
as loucuras dos seres humanos. Agora, o que está acima são outras coisas. Eu não sei o que é. E você? Sabe o que é? O que tem por trás dessa perversão de guerra, crime, maldade? Perguntar não ofende. E aí, gostou das perguntas? Participa com a gente. Manda tuas perguntas, suas questões no comentário. E se quiser apoiar o trabalho, compra um livro da gente. Tem o link do site aí na descrição do vídeo. E lembra, perguntar não ofende.